Quando eu falo do espectro, eu acho isso muito importante falar. Estava falando para o meu amigo, seu nome? Paulo. Porque a gente precisa, muitas vezes, de mais lei. Quem que acha que a gente precisa de mais lei? Eu quero dizer para vocês, está sobrando lei. Eu estou cansado de lei sobre o espectro. Tem demais, está sobrando. Desde a OMS, em todos os níveis, legislação federal, estadual, municipal, a gente tem mais de 5.000 leis no Brasil sobre o autismo. Vocês sabiam disso? 5.000. A questão não é a lei, é aplicar a lei. Então, tudo que nós vamos falar aqui, primeiro, nem de gravata eu estou, porque eu quero que a gente bata papo aqui hoje. Eu quero que a gente converse sobre o assunto. Eu quero ensinar para vocês os meios da gente conseguir acessar esses nossos direitos. Essa semana, o aniversário da minha filha vai ser no domingo. Ela, apesar de ter nascido já há alguns dias, vai ser no domingo. Eu fui no shopping. Lá em Uberlândia tem uma lei que todo centro comercial, vou até recomendar, se não tiver aqui, todo centro comercial ou shopping tem que ter vaga reservada. Aqui tem? Não, para autismo. Tem que ser diferente. Ok? Então já vai ser a próxima lei. Mais uma, 5.001. E na terça-feira, segunda-feira, eu fui no shopping e eu conheço o camarada que parou na vaga. Parou na caminhonete, né? Desceu. Eu falei assim, sabe aquele negócio assim, ó? Amigo, essa vaga não é para deficiente moral. Eu acho que eu pesei um pouquinho até demais. Mas eu não consigo admitir alguém que vulnere um direito de alguém. Só que eu só vejo isso hoje. Lá atrás eu poderia ser esse cara. Eu poderia com tranquilidade ser esse cara. Eu estava com pressa. O que pode ser mais importante do que a minha prioridade? É só um minutinho. É sempre só um minutinho. Então, os tipos eu não vou adiantar sobre isso, porque o professor foi exímio, né? O nosso professor Antônio foi exímio em explicar cada um deles. E eu vou falar mais sobre uma das técnicas que mais têm sido acessadas para o tratamento do espectro, que é o método ABA. Eu não sou defensor de nenhuma técnica, eu não estou representando absolutamente ninguém, e eu tenho muito conforto em falar sobre isso, porque é um dos que mais tem sido prescritos. Existe o Floor Time, existe o Denver, que é uma variação do ABA, existe o Trainee, existe o Pediasuite, existem múltiplos tratamentos. E por que muitas vezes a gente não consegue acessar esse direito? Mesmo entrando na justiça. Deficiência do relatório médico. O relatório médico não adianta falar assim, a criança tem o espectro e precisa ABA 5 vezes por semana, com TO, com fono, com TO, com integração sensorial. Não adianta, ele tem que contar naquele relatório o que o professor estava falando. A história daquela criança. Não é que ela precisa, é porque ela precisa. Só que aí, chega no plano de saúde, por exemplo, fala, não, é eletivo, eu tenho 21 dias para avaliar se eu vou autorizar ou não, e provavelmente vai negar. Por quê? Porque o relatório não fala que é urgente, que precisa ser feito o mais rapidamente possível, para que a criança não perca aquela janela de oportunidade. Os 1.000 dias, quem que tem que falar isso? O médico. O neuropediatra, é ele que dá um insumo até para o advogado trabalhar, para o promotor trabalhar, para o defensor público trabalhar. Sem esse insumo, eu chamo de insumo, é muito difícil acessar qualquer direito. E nós tivemos uma briga hercúlea nos tribunais. Quem já ouviu falar em rol taxativo? O que é rol? Eu costumo chamar de réis da ANS, de tão antigo que ele é, né? Réis. O rol
estabelece as garantias mínimas que uma operadora, em tese, deve fornecer a um usuário do plano de saúde. E, de novo, eu não estou aqui, viu, Natália, falando bem ou mal de plano de saúde. Eu estou emoldurando esse cenário. Rol taxativo é o que a operadora entende como obrigatório para fornecer. O que tiver fora desse rol, ela tende a não oferecer. E no STJ, quem que sabe o que é STJ? Superior Tribunal de Justiça. Está lá em Brasília. Eles passaram a ter uma briga. A terceira turma do STJ, nas mãos da gloriosa Nancy Andrighi, excelente, falou assim, gente, esse rol, de acordo com a lei, é uma referência básica de cobertura. Isso está na lei que criou a ANS. Como é que pode o judiciário? A lei fala o seguinte, o rol é uma referência básica. Como é que pode o STJ, na quarta turma, falar assim, não, mas eu entendo que é taxativo. Gosto desse nome, taxativo. Se não tiver lá, dançou. Paciência. Tem psicólogo no rol? Tem. Tem terapia ocupacional no rol? Tem. Tem fonoaudiólogo no rol? Tem. Então o plano fala assim, então eu tô ótimo, eu estou dando tudo. As técnicas não estavam no rol. Nenhuma dessas técnicas de tratamento estavam no rol, e esse era o fundamento da negativa. Em razão disso, dessa briga, chegou o momento em que a terceira turma e a quarta turma se uniram através da segunda sessão do STJ, são 10 ministros para decidir. E ficou por 6-3 pelo taxativo. Um taxativo que, segundo eles, não era tão taxativo assim. A taxatividade mitigada. Olha que nome feio. Quem sabe o que é mitigada? Ó, 18% sabe. Eu vou ler para vocês o mitigado. O que é o mitigado deles? O primeiro requisito, lembrando, tem que ter 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4. Se faltar 1, taxativo. Qual que é o 1? Vamos ler juntos? Não tenha sido indeferido pela ANS. Mas se a ANS não incorporou, é porque ela está negando. Então, gente, vocês entenderam o que eu estou dizendo? A ANS que incorpora. Por que a ANS não incorporou até hoje? Porque ela acha que não tem que incorporar. Então, basta que a ANS informe-se, não, eu acho que não deve incorporar. Acabou a exceção. Esse foi o problema dessa tese que foi firmada. O 2, comprovação de evidência científica. Bacana, eu acho que tem que ter comprovação de evidência científica. Enquanto advogado, na área de saúde, eu recebi muitas críticas, mas muitas críticas, por não ter assumido milhares de ações que chegaram para o meu escritório para tratar da fosfoetanolamina, que é um medicamento criado no interior de São Paulo, que curaria qualquer tipo de câncer em qualquer estágio. É a pílula milagrosa. E chegava no meu escritório e falava o seguinte, eu quero entrar com a ação. Mas cadê o relatório médico? Não, o médico não deu relatório. Mas por que o médico não deu relatório? Porque ele não quer me curar. Mas eu tenho o meu direito de pedir e eu quero tomar o medicamento. Eu quero que o plano paga. Aí está o exagero. Não tem nenhuma evidência científica. Eu almocei lá em Uberlândia com o professor Drauzio Varela. E ele falou isso no Fantástico, que não tinha evidência científica. Alguém assistiu essa reportagem no Fantástico? Ele falou assim, Gabriel, eu fiquei 2 semanas sem poder sair na rua. Porque eu estava falando que eu não queria curar o câncer das pessoas. Então, evidência científica tem que ter mesmo. Mas não junto com o indeferimento pela ANS. Porque senão deixa de existir exceção. E o rol taxativo, quando a gente fala que ele mata, não é uma força de expressão.
Há inúmeras técnicas, inúmeros medicamentos, inúmeras situações que, se não for fornecido para aquele paciente, especialmente quando não há nenhuma outra alternativa terapêutica viável, ele vai ficar sem tratamento. Terceiro, recomendação da Conitec. Legal. O que isso quer dizer? Conitec é o Comitê de Incorporação de Novas Tecnologias do SUS. Se no SUS fornece, o plano não deveria fornecer também? Não parece óbvio? Ou seja, você paga por uma saúde suplementar e aquele que não paga a saúde suplementar vai ter mais direitos do que você? É complicado, não é? Enfim. E o quarto, seja realizado o diálogo interinstitucional. Isso não vai funcionar nunca. Bom, a importância disso aqui se revela em situações como essa. A comunidade artística, a comunidade científica, os neuropediatras, as famílias, foram para Brasília, para a porta do STJ, protestar. Nós não vamos aceitar essa decisão. Foi, eu acho que desde a Constituição de 88, o movimento popular mais bem fundamentado que foi realizado. Fala assim, não vamos aceitar, olha só a ousadia, nós não vamos aceitar essa decisão do STJ. Não vamos aceitar. Os pais, as mães, a família foi para a porta do STJ protestar. E olha como é que essa junção de energia, temos aqui o quê? 150 pessoas aqui dentro hoje. Como é que essa energia funciona? O Congresso, na maioria das vezes moroso, agiu. Aqui, eu até arrepio. Romário político, não vai dar certo. Mas o baixinho movimentou como senador e mandou um projeto de lei. Em 60 dias, vou chegar aqui na frente até para passar isso. Aqui, ó. Não, vou até voltar aqui. Mas depois eu volto. Em 60 dias, aprovou a lei 14.454. Olha o tanto que essa lei foi habilidosa. Depois eu vou voltar naqueles outros negócios. Primeiro, durante a tramitação do projeto. Olha essa fala que ele teve. As pessoas estão morrendo. Eu não posso ser a favor disso. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu também fui procurado por alguns donos de plano de saúde e, antecipadamente, quero dizer que eles nunca vão me comprar. É muito forte essa frase. E a lei, ela foi muito habilidosa, porque ela veio tangenciando uma alteração gramatical sensível, mas muito relevante. Lembram que tinham 4 requisitos? Era 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4. A lei falou que o rol é exemplificativo, ele dá exemplos do que deve ser coberto, exemplos. E coloca algumas condições para evitar o abuso. O primeiro, exista comprovação à luz da evidência científica. É um bom requisito? Ao invés de e, colocou ou. Está lá em negrito. Ou. Olha a diferença. Ou. Existam recomendações pela Conitec para o SUS. Bacana. Ou haja avaliação em uma agência internacional de renome. Não seria muita ousadia? Eu defendo a soberania nacional. A Anvisa exerce um papel importantíssimo no nosso sistema. Mas não é muita ousadia. O FDA, que é a agência norte-americana, a EMA, que é a agência europeia, aprovam um medicamento, fazem uma avaliação bilionária para aprovar uma tecnologia, e o Brasil fala assim, não sei não. Não sei se funciona não. A lei veio para falar o seguinte, a gente tem que também entender que outros países estão num nível de evolução científica maior do que o nosso. Porque quem está na ponta, gente, somos nós. Quando eu digo nós,
Eu estou me incluindo. O meu tratamento, estava comentando com os colegas, com o William e com o Bruno, custou R$ 1.800.000. Eu não tenho R$ 1.800.000. Eu não tenho nem os 800, nem os 8.000, eu não tenho. Eu não tenho. E aí, se eu não tivesse? Como não tive? Foi a justiça que me devolveu a vida, foi Deus que me devolveu a vida, foi Elza que me devolveu a vida, foram as 70 pessoas que me doaram sangue que me devolveram a vida. Como é que a gente não pode ter uma noção de solidariedade em relação a isso? Eu seria o maior calhorda da história se a gente não atendesse o seu pedido para vir aqui para Juiz de Fora, para falar sobre um assunto tão relevante. Relatório médico. Se você for procurar um advogado, você vai ensinar para ele. Assim, doutor, o senhor já adaptou a sua petição, anota o número, a Lei 14.454, a pressão popular, bem feita, diga-se de passagem, de forma ordeira, de forma responsável, ela funciona. Bater na porta da Conitec, ou melhor, eu conheço pessoas que vão para as reuniões da Conitec para falar assim, por que vocês não estão incorporando? Eu quero os elementos técnicos. Por que não está sendo incorporado? Olha a vantagem que essa lei traz. Aprovou para o SUS, a ANS tem 60 dias para aprovar para o plano de saúde.